Bom dia, hoje é meu grupo que é constituído pelo Carlos, Gustavo, John, João Henrique e eu, Klaus. Vamos apresentar o trabalho sobre substitutos de gordura nos alimentos. Nós somos do terceiro ano do Técnico Integrado em Química do IFES Campus Vila Velha. Agora eu vou falar um pouco sobre a gordura nos alimentos. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas, essenciais para o funcionamento pleno do metabolismo humano, pois além de atuarem como reserva energética, desempenham inúmeras funções, tais como o fornecimento de ácidos graxos essenciais para a estruturação do organismo, o transporte de vitaminas lipossolúveis, a impermeabilização, atuar na permeabilidade seletiva através dos fosfolipídios e atuar no isolamento térmico. A gordura é uma classe dentro dos lipídios e suas moléculas são definidas por serem ésteres de ácidos graxos sólidos à temperatura ambiente. Normalmente, essa classe é representada por triglicerídeos, triple-ésteres de glicerol, os quais são sintetizados pela ligação de três ácidos graxos a uma molécula de glicerol. Cerca de 96% da massa de óleos e gorduras é proveniente de ácidos graxos. Juntamente com os carboidratos e as proteínas, as gorduras são um dos três principais macronutrientes da dieta humana, às vezes aparecendo como o principal componente de certos alimentos. Os ácidos graxos linolênicos e linoleicos, por exemplo, são nutrientes essenciais, pois não podem ser produzidos pelo organismo. Pesquisas têm demonstrado que o consumo de gordura produz uma maior sensação de saciedade. Por conseguinte, uma redução na ingestão de gorduras pode conduzir o indivíduo a compensar seu déficit energético, sua saciedade através do aumento do consumo de alimentos. Ácidos graxos com cadeias maiores são mais suscetíveis às forças intermoleculares de atração, aumentando seu ponto de fusão. Longas cadeias também fornecem uma quantidade maior de energia por molécula quando metabolizadas. As propriedades físicas de alimentos, como viscosidade e cristalinidade, são muitas vezes determinadas pela natureza química de seu lipídio. Os aspectos químicos principais a serem considerados são o comprimento da cadeia carbônica de ácidos graxos, a organização molecular e o grau de insaturação. Tendo em vista que a gordura influencia as propriedades físico-químicas dos alimentos, elas podem gerar diversas complicações no processamento e manejo deles. As gorduras têm grande importância na determinação das quatro principais características sensoriais dos produtos alimentícios, que são a aparência, a textura, o sabor e o mouthfeel. A aparência está relacionada ao brilho, translucidade, coloração, uniformidade da superfície e cristalinidade. A textura, a viscosidade, elasticidade e dureza. Já o sabor, intensidade do flavor, liberação de flavor, perfil de sabor e desenvolvimento de flavor. Sensação ao comer, o mouthfeel, derretimento, cremosidade, lubricidade, espessura e grau. Os diferentes tipos de gordura são categorizados ou classificados a partir dos ácidos graxos que as formam. É possível diferenciar os ácidos graxos de acordo com o número de carbonos e hidrogênios na cadeia. Os átomos de carbono ligados em sequência formam cadeias em zigue-zague, que se estendem de acordo com o número de carbonos ali presentes. Longas cadeias indicam maiores interações intermoleculares e consequentes maiores pontos de fusão nesses respectivos compostos. Quando todos os carbonos da cadeia ainda se encontram ligados a dois átomos de hidrogênio, tem-se ali uma cadeia saturada. Porém, quando uma gordura possui algum tipo de ligação dupla entre carbonos, ela é classificada como insaturada, ou mono, quando a gente tem apenas uma insaturação, ou poli, quando temos mais de uma. Essa dupla ligação em ácidos graxos ocorre entre carbonos, como já vimos, e de forma alternada. Ou seja, um átomo de carbono só pode formar uma dupla ligação, e nunca duas. A dupla ligação pode trazer duas configurações para a molécula. Se o ácido graxo adquirir uma forma linear, é dito que a ligação tem configuração trans. E se formar uma espécie de quina, possui ali uma configuração cis. A rigidez da dupla ligação trans torna um ácido graxo em questão menos flexível. Quanto maior for o número de ligações duplas cis, por outro lado, numa molécula, teremos mais quinas ou curvas geradas nesse ácido graxo. Portanto, o número total de ligações cis em uma molécula insaturada
auxilia na fluidez da estrutura, como podemos evidenciar nas membranas biológicas lipídicas. Os ácidos graxos naturais são em sua maioria cis, enquanto os ácidos graxos de configuração trans, no geral, não são encontrados na natureza e são obtidos por processos artificiais, como a hidrogenação. As famigeradas gorduras trans são ácidos graxos inicialmente insaturados, que tiveram essas insaturações removidas total ou parcialmente através de um processo de hidrogenação, adquirindo agora um aspecto similar ao das gorduras. Além disso, esse tipo de gordura é muito utilizado industrialmente para aumentar a validade de outros produtos. Existem dois tipos principais de hidrogenação: a biohidrogenação, decorrente da ação enzimática no intestino de ruminantes, e a hidrogenação industrial, onde são misturados sob pressão e temperatura adequados o hidrogênio gasoso, óleos vegetais poliinsaturados e um catalisador. Aí sim a gente tem a retirada das ligações duplas entre os carbonos. Ao adentrarem no organismo, as gorduras trans agem como a gordura saturada, pois elas elevam o nível da lipoproteína de baixa densidade, ou seja, o colesterol ruim, fazendo com que os níveis de absorção da proteína de alta densidade sejam minimizados. A lipoproteína de alta densidade ela é responsável também, meio num processo contraditório, pela remoção da proteína de baixa densidade. Ou seja, pode vir a acontecer gradativamente o acúmulo de placas de gordura no interior de veias e artérias, sendo uma das principais causas de infarto e derrames cerebrais. Pelas gorduras trans serem utilizadas em quase todos os alimentos, ela também está diretamente associada com o fenômeno da obesidade. Originalmente, o termo substituto de gordura foi usado para todos os tipos de ingredientes, desconsiderando o limite que o ingrediente era capaz de substituir a gordura. Posteriormente, o interesse foi direcionado ao descobrimento de um ingrediente capaz de substituir completamente a gordura em todos os tipos de alimentos. Pesquisadores têm desenvolvido diversos substitutos de gordura, que contribuem com menos calorias na formulação de alimentos sem alterar o sabor, a viscosidade e outras propriedades organolépticas da gordura. Os objetivos básicos para a utilização do substituto de gordura é na redução de ocorrência de obesidade e de certas doenças crônicas, como a hipertensão e a resistência à insulina, na redução do colesterol total de baixa densidade, na redução do consumo total de energia para melhorar a saúde e acentuar a aparência física e aumentar a quantidade de alimentos palatáveis que podem ser consumidos sem um aumento na ingestão de gorduras ou energia. São 5 termos usados para definir ingredientes que podem substituir gorduras. Substituto de gordura é um termo genérico para descrever qualquer ingrediente que substitui gordura. Substituto de gordura sintético é um composto sintético projetado para substituir gordura em igualdade de peso, apresentando uma estrutura química semelhante à gordura, mas resistente à hidrólise pelas enzimas digestivas. Gordura mimética é um substituto de gordura que necessita de alto conteúdo de água para atingir sua funcionalidade. Gordura de baixa caloria é um triglicerídeo sintético que combina ácidos graxos não convencionais na cadeia principal do glicerol, resultando em valor calórico reduzido. E extensor de gordura é um sistema de substituição de gordura que contém uma proporção de gordura ou óleos convencionais combinados com outros ingredientes. O ingrediente ideal precisaria ter uma estrutura química semelhante e propriedades físicas semelhantes às da gordura. Entretanto, precisam ainda ser resistentes à hidrólise através de enzimas digestivas, para ter um valor calórico muito baixo ou nulo. O que o substituto de gordura deve ter em comum, em determinadas condições, era a capacidade de substituir a gordura e atender as propriedades organolépticas associadas à gordura em um determinado produto. O conteúdo de gordura de um produto pode ser diminuído substituindo totalmente ou parcialmente por um componente menos energético. O modo clássico é utilizar agentes espessantes, mas há um inconveniente. Esses produtos podem ser considerados aditivos. Tais produtos devem ter semelhança funcional com as gorduras que eles substituem, serem livres de efeitos tóxicos e não produzirem metabólitos diferentes daqueles produzidos pela gordura ou serem completamente eliminados do organismo. E seus produtos devem ser reconhecidos como totalmente seguros. Os substitutos da gordura podem ser classificados em 3 categorias diferentes: baseados em proteína, baseados em carboidratos e compostos sintéticos. Existem outras categorias além das citadas, como por exemplo, substitutos baseados em gorduras de compostos hidrossolúveis ou ainda hidrocolóides, onde a maioria dos substitutos
se enquadra, com exceção dos compostos sintéticos e emulsificantes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os substitutos de gordura baseados em proteínas. Primeiramente, eles não podem ser utilizados em processo de panificação ou frituras, pois eles não atingem temperaturas muito altas. São encontrados geralmente em ovos, leite, milho, dentre outros compostos. Quando elas são encontradas em altas concentrações, ou seja, acima de 10%, as proteínas do soro de leite possuem propriedades funcionais para serem utilizadas como substitutos da gordura. Substitutos da gordura baseada em proteínas podem ser utilizados na formulação de sobremesas, iogurte, queijos, sorvetes, maioneses, margarina e molhos. Seguindo, temos uma tabela com os principais substitutos de gordura baseada em proteínas. Agora, os substitutos baseados em carboidratos substituem de 50% a 100% o teor de gordura em alguns alimentos. Fornecem 4 quilocalorias por grama de produto, enquanto os lipídios fornecem 9 quilocalorias por grama. Dentre elas, tem as dextrinas, âmidos modificados, polidextrose, as gomas e as celuloses. Todas elas são termoestáveis e podem ser utilizadas em processo de panificação, porém não podem ser utilizados em frituras. O amido degradado em dextrose possui propriedades bem semelhantes à gordura. Podem ser obtidos em batata, milho, aveia, arroz ou tapioca. A seguir, temos uma tabela com os principais substitutos de gordura baseado em amidos. A polidextrose é um polímero de dextrose com pequenas quantidades de sorbitol e ácido cítrico, funcionando como agente espessante e umectante. Usado para substituir açúcar ou gordura em chicletes, recheios, molhos, sobremesas, gelatinas, pudins e balas. As gomas são hidrocolóides de cadeia longa que se dissolvem na água, dando um efeito meio gelatinoso, como se fosse um gel. Quanto mais água for usada, mais aumenta a viscosidade. São usadas em molhos para saladas e produtos lácteos. A celulose, semelhante às gomas, podem ser usadas para substituir 100% das gorduras. A seguir, temos a tabela de substitutos de gordura baseados em gomas e celulose. Na tentativa de reproduzir as propriedades de óleos e gorduras comestíveis, utilizando-se polímeros ou óleos naturais, cujas propriedades químicas não estejam relacionadas com a estrutura triglicerídea, têm sido utilizadas reações químicas de esterificação e interesterificação. Esses processos podem ter como reagentes um ácido carboxílico e um álcool, formando um éster, ou também ocorre uma reação de um éster com um álcool, formando um éster e um álcool diferente dos iniciais, através de uma recombinação dos ácidos graxos dos triglicerídeos. Esse método tem se mostrado como principal para a preparação de gorduras com baixos teores de gorduras trans. Através da substituição do glicerol por um álcool alternativo, obtém-se alguns substitutos sintéticos da gordura, como o poliéster de rafinose, o estearato de polietileno, o éster de poliglicerol, o glicerol propoxilado esterificado. Os ésteres de sacarose têm sido desenvolvidos como um substituto de gorduras para o uso em alimentos de baixa caloria, conhecidos como light, e esse poliéster também é conhecido como olestra e foi aprovado pela FDA para o uso, substituindo 35% da gordura de óleos de uso doméstico e 75% em frituras e em serviços de alimentação e para a produção comercial de produtos tipo snack. Ele também pode ser usado em margarinas e bebidas. Os ésteres de poliglicerol são gorduras híbridas que apresentam baixo valor energético e características palatáveis semelhantes da gordura. Ele é utilizado em pequenas quantidades em emulsões para dar cremosidade aos alimentos. Ele pode ser usado em chocolates, maionese e óleos vegetais. Existem também outros tipos de substituições para gorduras, como os triglicerídeos de cadeia média, que são recomendados para pessoas que não podem consumir triglicerídeos que contenham ácidos graxos de cadeia longa. Eles podem ser utilizados a temperaturas relativamente altas e têm um valor calórico um pouco inferior ao da gordura normal. Ao contrário de outras gorduras, ele é utilizado como fonte de energia imediata, assim como os carboidratos.
e pode ser aplicado no preparo de bolos, condimentos, frituras e queijos. O Zetrin é um polímero de glicose derivado do milho, com ótimo desempenho para substituição de gordura e redução no valor calórico. A sua utilização não interfere na aparência nem na textura ou sabor dos alimentos, e se aplica muito bem em produtos alimentícios tais como laticínios, sorvetes e produtos culinários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo.